Olá a todos, esse é o De Frente com o Corretor, um podcast que tem como ideia ampliar o diálogo de corretores para corretores e com outras pessoas, como o exemplo da nossa convidada de hoje. Eu sou o Guilherme, Head de Marketing da Pilota, e esse é o Caio. CEO do Imóvel Guide. E hoje estamos aqui com a Michele. Quem é você, Michele? Olá, eu sou Michele Uzana, eu sou especialista em crédito, correspondente bancária, atuando hoje com diversos parceiros corretores para ajudar na resolução do crédito imobiliário. Muito legal. Eu acho que a gente pode começar esse papo perguntando para você como que você entrou nesse mundo do mercado imobiliário, da gestão financeira, como que você entrou nesse mundo? Olha, eu costumo dizer que não é você que escolhe o mercado imobiliário, é ele que te escolhe, né? Eu fui atraída, eu comecei em 2013 no consórcio da Porto Seguro e desde então eu não queria ficar só vendendo consórcio, eu sempre tive a necessidade de ofertar mais serviços, não só a venda. Eu queria realmente resolver a situação da pessoa. O consórcio ele é excelente, eu amo o produto, mas eu queria algo que fosse de imediato. Então, eu passei a me especializar em faturamentos de bens, que na época ninguém fazia o faturamento, o pessoal só queria vender o consórcio. Então, as pessoas me procuravam a fim de resolver a questão de comprar o bem. Depois, eu resolvi nichar o meu mercado, porque o consórcio você vende para diversas pessoas, diversos mercados paralelos. Eu falei, não, vou focar. E foquei no mercado imobiliário. Então, a minha comunicação desde sempre foi com o mercado imobiliário. Legal. E eu senti uma vontade do quê? De oferecer serviços para o mercado imobiliário. Como que eu posso agregar com eles? E eu oferecia meu consórcio. Olha, quando o cliente não aprovar no financiamento, o cliente não quer pagar os juros, não quer pagar a parcela, manda pra gente. E mesmo assim eu via que eu estava ainda batendo na trave. Eu me especializei em faturamento através de cartas contempladas. Por quê? Era algo que eu conseguiria ter um produto de atendimento imediato, porque eu entendo que o corretor, quando ele está com o cliente já está com o pé na porta, ele já quer comprar. Então, a gente precisa resolver rápido a questão do crédito. Okay. Michele, quando você diz faturamento, você fala a parte que já tem uma carta contemplada e precisa fazer os trâmites para tirar essa carta. Exatamente, eu me especializei nesse ponto-chave aí, que é uma parte bem burocrática entre bancos, administradoras e a comunicação entre cartório. Então, hoje eu tenho todos os macetes documentais que é necessário para fazer um faturamento através de uma carta contemplada que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças. Aproveitando para te perguntar, eu sei que a carta contemplada, normalmente a pessoa passa por uma aprovação de crédito. Isso é complicado? Como funciona? O imóvel ele fica também atrelado à carta? Como funciona exatamente? Conta um pouco pra gente, acho que é uma curiosidade de muita gente aí. Sim, depende, são 2 cenários, né? Eu sou especialista hoje em cartas contempladas. Então, o cliente que ele comprar uma carta contemplada comigo, ele já vai faturar o imóvel. Então, a gente já fez a análise dele de transferência de crédito. Então, ele já está apto para comprar o imóvel. Quando o cliente ele vem do formato tradicional, orgânico, que ele comprou o consórcio dele, pagou parcelinha por 1 ano, 2 anos, 3 anos, contemplou, vou comprar agora, ele vai ser submetido, sim, a uma análise de crédito e precisa aprovar. Porque ele tendo crédito, paguei por 5 anos, 2 anos, e agora não vou me liberar, acontece bastante. Porque nesse meio do caminho ele pode ter se enroscado financeiramente, o score pode estar lá embaixo e a administradora, por sim, pode não liberar o crédito. Eu acho isso muito legal, porque é uma coisa que não se fala. Não se se fala, fala. compra a carta, dá um lance e pega... Só que não é tão simples. Não é tão simples. Mas falou uma coisa que eu não sabia, que eu achei muito legal. Se eu comprar uma carta, quando eu estou no processo de compra, então eu passo análise de crédito antes de finalizar essa compra. Se eu comprei, quer dizer que o crédito está liberado. Exatamente. 99% dos casos. O que pode acontecer, você comprou a carta, né? Passou para o seu CPF, você está com o crédito lá pronto para comprar. Só que aí você não iniciou a compra, se demorou 2, 3, 4, 5 meses. Então, você demorou bastante, a análise ela vai ter expirado, porque a análise de crédito ela tem um prazo, tá? Toda análise, tanto bancária quanto através de instituições de consórcio. Faz muito sentido. Legal. Então, em que momento que você viu que tinha esse espaço em branco que você poderia atuar nessa área em específico? Tipo, os corretores eles estão travando nesse ponto, nessa parte de financiamento, nessa parte de analisar o quão viável é pro comprador conseguir aquele imóvel. Onde que você identificou que tinha esse espaço para você atuar? Muito bom, Guilherme, o que você colocou, porque realmente eu vim para preencher uma lacuna no mercado. Uma lacuna que existia um buraco e um paradigma. Primeiro que se falava muito mal do consórcio. Lá atrás, nos remotos, né? Golpe, não acontece, não existe.
Quando eu vim para o mercado de crédito, levar crédito para o setor imobiliário, independente de qual seja o crédito, as pessoas, mesmo com capital, ainda tinham medo. Né? Então, eu tive que dar treinamento para muitos corretores, abrir a salinha azul. Vamos lá, gente, que eu vou explicar para vocês como que é o processo por faturamento de carta contemplada. Assim, o que se pede, quais são os riscos, o que ele pode sofrer no mercado em relação a golpe, porque existe bastante. Então, eu comecei a trazer uma conscientização. Fazia reuniões com diversos corretores durante a semana, a fim de desmistificar, quebrar esses paradigmas e salvar a operação. Porque muitos deixavam de vender por falta de conhecimento. Não é porque o cliente não tem potencial, muitos clientes têm potenciais. Mas não, qual que é o método tradicional que a gente conhece, que é enraizado no brasileiro? Financiamento. Vamos colocar para o financiamento. Não Então, onde que você acha que o corretor trava no nesse medo, processo? falta de informação. Entendi. Falta de informação. Então, foi isso que eu fui levar para o mercado. E depois de muito bater nessa tecla, a gente começou a conseguir processos. E eles, Michele, vai dar certo esse negócio? Confia, vai dar certo. E aí começamos a aprovar por transferência de cota e começamos a faturar o imóvel. E todo mundo ficou, nossa, então dá realmente para comprar um imóvel por carta contemplada. Então, a gente costuma dizer hoje, quando eu vou fazer meu pitch ou quando eu vou fazer minha apresentação, eu coloco a carta contemplada como uma segunda opção de caso não aprovar no financiamento. Então, a gente tem outras ferramentas para ajudar, caso seja interessante. Não é minha primeira porta de entrada. Eu entendo, Michele, que você tem uma solução personalizada. Então, Exato. o corretor traz o cliente, você entende a situação daquele Exato. cliente, e aí, baseado na situação dele, você define uma estratégia para atendê-lo. Né? Exatamente, muito bem colocado. E é isso, a gente monta, eu vou falar para você que eu sou um compliance do crédito hoje. Então, hoje eu tenho um perfil de clientes que é muito comerciantes, empresários, né, empreendedores, que foge um pouco das comprovações necessárias de renda. Então, a gente consegue montar uma estrutura de comprovação de renda adequada para o banco e, às vezes, não passa. Com nome limpo, com score, o banco não aprova. Tá, eu vou deixar... Tá, tchau, vai embora. Corretor, não vai fazer negócio. Corretor, eu tenho uma solução, eu acho que ele tem um perfil. O que você acha? Michele, está nas suas mãos. Vou lá, oferto para o cliente. Só que ele já está dentro da minha empresa, ele já teve um primeiro contato comigo, ele veio por uma indicação, então acabou ficando mais fácil. E aí a gente vai lá, faz o processo de transferência de cota, com toda a segurança, transparência, devolutiva, protocolo, telefones, tudo muito claro. E aí... transferimos o crédito, a gente começa o processo de faturamento. E o corretor, ele vai acompanhando com a gente em tempo real e ele vai vendo, uau, o negócio acontece. Vendi, Michele, minha comissão caiu, obrigada, salvamos. Não só uma operação de um corretor, uma transação imobiliária envolve 5 partes, no mínimo. O vendedor com a família dele tem esposa, tem filhos. O comprador está querendo comprar porque tem esposa, tem filhos. A instituição, o cartório correspondente, o corretor, todos são... felizes numa boa execução. Sim. Ô, Michele, antes de a gente começar a gravar, né, você estava contando que hoje você tem uma proposta de ajudar o corretor se preocupar principalmente em achar o imóvel, achar quem comprar, né, e o resto você cuidar. Eu achei isso bem interessante, né, porque hoje o Imóvel Guide atende 25 mil corretores e eu percebo que isso é uma dificuldade do corretor, porque muitas vezes ele não tem tempo e nem know-how para atender essa parte jurídica, né, além do financiamento, e você falou que, se necessário, você também dá esse suporte. Achei isso muito interessante. Se você puder contar um pouco para a gente também. Sim, o suporte ele é full time para o corretor, justamente para isso. A gente entendeu também no mercado imobiliário, principalmente os corretores autônomos, eles não têm um respaldo jurídico, eles não têm um respaldo financeiro de bancos, eles nem sabem como que está a aprovação, o que precisa para aprovar num banco, porque eu trabalho com diversos bancos e cada banco tem sua particularidade, né? Ele não sabe o perfil do cliente. Então, ele falava, vai no banco X. Aí o cliente ia para lá, não aprovou. Vai no banco Y. Isso demanda muito tempo, tanto do cliente quanto do corretor. Quando eu percebi que mesmo quando aprovava, o corretor queria pegar contrato e ficar indo para cartório e ficar indo para banco, é 2, 3 horas quando eles gastam em banco. Quando tem interveniente quitante, que é um banco quitando o outro, é mais tempo, é um dia após o outro. E eu falei, não, a gente vai pegar todo esse serviço, né, para fazer de forma muito exequível, com muita transparência, e o corretor fica despreocupado. Simplificar, né? Simplificar. Qual que é a função principal do corretor? É prospectar imóvel, buscar imóvel e encontrar o cliente comprador. O cliente. Sim. Se ele está 2, 3 horas no cartório, se ele está com problema de TBI na prefeitura,
ele não está fazendo a principal função dele. Sim. E Então, ainda com risco jurídico, né? Porque às vezes ele não tem conhecimento suficiente e um erro vai custar muito mais do que a dinheiro. comissão dele, muito mais. muito. Eu já te peguei vários casos de TBI errado que voltou do cartório. E agora o que, que eu faço? Me ajuda aqui. Olha, o erro estava aqui. Foi uma colocação errada, porque tem algumas colocações em algumas prefeituras, né? SFI, SFH, tem a colocação certa para a guia ser emitida corretamente. E não só isso, né? Às vezes, quando tem uma nota devolutiva dentro do cartório, implica nos prazos do contrato chegar para o banco registrado. Então, se o corretor não sabe fazer, o cliente comprador não tem tempo de resolver, perde-se o prazo do contrato registrado e a operação cai. Várias operações da Caixa caíram por falta de informação ou por falta de ter um parceiro para ajudar. A assessoria, hoje eu tenho a Elo Assessoria, ela está aí para isso, para não deixar a operação cair e salvar vendas. E o corretor ter mais tempo livre para estar com a família e vender mais imóveis. Você tem algum caso pra gente de uma venda que você salvou? Nossa, Que é histórica, são assim, várias. que você... É a primeira que... Pô, Que marcou. qual que, é né? seu, qual que é Marcou. seu trabalho? Eu faço isso aqui, ó. Olha esse exemplo. Ó, são diversas, né? Mas eu vou contar uma bem pontual, que é inclusive o mecânico que fica na região de Itaquera. Ele tem uma boa renda, né? Uma boa renda, boa movimentação. Ele estava comprando um imóvel com corretor por 400 mil e ele só precisava de 200 mil de financiamento, que ele tinha metade da entrada já. Esse cliente estava numa imobiliária. A imobiliária tinha, acho que, um correspondente. O correspondente tentou em todos os bancos, não aprovou, tchau e benção. Aí, esse corretor, né, viu que não aprovava, falou, não, deixa eu tentar. Mandou, Michele, vê se esse cliente aprova na sua assessoria, porque ele estava com uma outra imobiliária e dispensaram ele. E com uma entrada altíssima, né? Uma entrada altíssima. Eu já vi assim, potencial. Por que não aprovou nos privados, na Caixa? Ah, na Caixa não tem o perfil Caixa, nos privados não vai. Fui buscar, não tinha rating. Vamos movimentar a conta? Vamos fazer isso, contratação? Porque eu dou os caminhos para a pessoa também tentar o financiamento. A gente não só fala, você está recusado e tchau. Eu vou mostrar o que você precisa fazer para que sua renda, seu imposto de rating, renda, seu né? perfil fique adequado para o banco te aceitar, né? E aí eu fui lá. Passamos mais um mês, depois dele fazer os movimentos que eu sugeri, não aprovava. Tem coisas que não dá pra gente explicar. Tem coisas que são explicáveis. Aparece pra gente suspeita de golpe. Tem coisa que o cliente tentou alguma coisa lá atrás. Ou ele não sabe que alguém tentou. Cartão, diversos fatores, né? Não dá pra abrir tudo, mas aconteceu no passado. Sim. E hoje reflete na compra do imóvel. Eu olhei e falei assim pro corretor. Corretor, ele tem um bom potencial. Eu acho que eu consigo salvar essa operação. Michele, o cara quer comprar porque ele paga aluguel, 5 mil reais na onde ele... tem a mecânica e para casa que ele quer comprar, dá para ele montar lá. Então, Na ele vai garagem, sair né? de uma dívida de 5 mil e vai comprar casa própria com a garagem embaixo para fazer a E ainda o oficina. negócio dele. Não, e assim, eu ia E ajudar assim- ele 3 vezes, porque a prestação de um financiamento não chega nem perto do aluguel que ele tava lá, porque era só Sim. 200 mil que ele precisava. Ele pagava quase 5 mil de Sim. aluguel. Falei, olha, falei pro cliente, né? Não vou falar o nome dele aqui. Eu falei, olha, cliente, se a gente salvar essa operação, você tá feito na vida, mas você precisa confiar em mim. Você confia? Falei pro corretor Marcelo, vamos junto? Ele, Michele, tô com medo, mas vamos. Expliquei para ele como que seria feita a transferência de cota contemplada, porque quando você faz uma transferência de cota contemplada, você injeta um dinheiro, você compra um crédito. A gente chama essa compra de ágio. E o ágio não é barato, é em torno de 35% a 40%, um ágio linear. Então, ele tem que ter essa disponibilidade financeira e precisa pagar, no escuro. Como que é? A gente faz uma pré-análise antes, a gente monta o perfil do cliente junto à instituição consórcio, ou a carta, né? E verifica se ele tem inclinação para isso. Então, eu faço um contrato, blindamos a operação, amarramos um negócio com sinal de 10% e subimos para análise. Se aprovar, ele paga os 90%. Se não aprovar, declina, faz o distrato e devolve os 10%. Não tem percas, não tem ônus. Michele, qual o momento que ele pode perder dinheiro? Fez o contrato, deu sinal e amanhã falou, vou para Miami e não quero mais. Não devolve sinal porque, assim, tem todo... Opção Sim. de cancelamento, né? Exatamente, não foi por falta da... De crédito, né? que a administradora falou que não vai aprovar, a gente brigou e ela falou que não vai aprovar. Ok, ninguém tem culpa. Agora, se ele desistir, ele perde o sinal, porque envolve parcela, taxa de transferência. Tanto que é pra isso que tem o sinal, né? Exato, para amarrar. Michele, uma dúvida. Por exemplo, uma carta de 200 mil, qual vai ser esse ágio numa carta dessa? Pode colocar aí uns 35%, 40%. Hoje... Vai dar uns 60 mil. Isso, uns 60, 62. Aí você tem a taxa de transferência, porque todos os encargos ficam para o comprador, né?
Então, a gente calcula a taxa de transferência, às vezes tem umas que tem taxa de cadastro também. Tá? Entendi. Então, só finalizando, e aí ele aceitou. Ele falou, não, eu vou confiar em você, mas você tem que vir aqui na minha oficina para olhar para você e ver se você é segura mesmo. Saí da minha sede, né, que eu tenho um escritório em Mogi das Cruzes, e fui até a Avenida Itaquera conhecer o mecânico Nossa, pessoalmente, Que conversar caminho que você fez, hein? com ele e com a esposa dele. Mas por quê? Porque eles precisavam de segurança. Com É um certeza. território pouco E um valor habitável. altíssimo E também. um valor alto. Ele ia comprar uma carta de 400 mil. A gente ia cuidar de toda a transferência. Depois o faturamento, porque o corretor não sabia fazer o faturamento. Eu falei, nem que você soubesse, eu quero fazer, até mesmo para garantir toda a segurança da operação. E aí ele aprovamos a carta de transferência de crédito para ele, no Itaú. E hoje ele está morando no imóvel, uma parcela de R$ 2.800. Muito bom. Num prazo de 137 meses, coisa que ele ia ficar no financiamento por 420, ou seja, metade do prazo, uma economia de 5 mil no bolso, que ele já Sim. está com outros projetos, já comprou outras coisas com a gente, já fez Caramba. carta para... Ele comprou uma S10 para colocar na mecânica. Então, você vê, evoluímos a vida da pessoa. Sim. No final, o melhor negócio pra ele nunca foi financiamento, né? Não era Nunca o foi. perfil. Porque se ele tem uma entrada tão alta, aí faz sentido o se consórcio vale submeter. muito a pena, né? Aos juros, né? Porque existe uma carga ali, uns juros. E o banco, ele não quer saber se ele movimenta mais, se ele está dando mais. Os juros é igual para todos, né? É uma diferença pouca ali de 1% que muda de um cliente para o outro. Mas olha só como ficou bonito essa operação. O corretor recebeu a comissão, o cara saiu de aluguel de 5 mil, pagando uma parcela de 2.800, tem a oficina dele dentro da casa dele e num prazo de 137, 140 meses. Muito bom, velho. Sim. Esse processo todo levou quanto tempo? Do Itaú, desde quando a gente começou, ele veio para mim, a gente ficou fazendo testes no financiamento, ajustando renda, ajustando rate, então deu em torno de um mês. Quando a gente decidiu fazer a transferência de cota, ali deu mais ou menos uns 7 dias de transferência, porque é rápido quando o cliente Nossa. tem um perfil legal, né? E depois mais uns 20 dias para emissão do contrato. É um processo rápido. Muito rápido. Muito rápido. Às vezes, o faturamento pelo consórcio é mais rápido que o financiamento. Caraca. Às vezes, né? Nem sempre. Sim. Tá? Já teve também situações difíceis ali. Tem administradora que são mais arcaicas, ainda quer tudo registrado em Sim. cartório. Como os incas e os maias. Tem umas que ainda não saiu ainda do papel e tem outras que já está no digital. Então, Sim. eu sugiro bastante um Itaú, eu sugiro uma Porto, um Bradesco, tudo a gente consegue fazer no Sim. online. Então, vai bem rapidinho. Michele, uma dúvida. Eu tenho contato com outros correspondentes, né? Por causa até do trabalho do Imóvel Guide. Claro. E eu vi nos últimos meses, vou dizer os últimos 12 meses, muita reclamação de crédito na Caixa. Você teve esse problema também? E você falou uma coisa muito interessante sobre a agilidade, né? Uhum. E aí eu acho que a agilidade faz diferença Total. nesse crédito, porque já é limitado, né? Eu ouvi dizer que está muito limitado o crédito da Caixa. E se você tem um processo oneroso, às vezes cai o processo, você acaba perdendo esse crédito. Sim. Como tem sido para você? Como foi esses meses? Eu compartilho das opiniões também dos nossos amigos correspondentes. A Caixa sempre foi essa bomba relógio. A gente nunca sabe quando vai explodir. Então, do final do ano para cá, nós estamos enfrentando uma dificuldade de reserva orçamentária, que acontece sempre, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer. Então, processos no Minha Casa Minha Vida ou que tenha subsídio, eles estão demorando muito mais do que o normal. Só que quando ocorre de demorar muito, o que acontece? O cliente ele é submetido a novas análises de crédito. Então, quando roda de novo o crédito, às vezes alguma coisa alterou. Ou cancela ou reduz. Então, hoje, todos os meus processos que têm subsídio, eu fico assim, gente, olha, não está nada garantido. Não está nada garantido. Mas eu entendo que o quê? Olha como é delicado. A gente está falando do Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio, então é baixa renda. Aquilo é tudo para ele. E é tudo que ele tem. Sim. Ele não tem É opção. o Ele sonho, não tem opção. é o sonho daquela pessoa. É o sonho da pessoa. Então, olha, chega a me arrepiar porque é muito delicado. Eu trabalho com vidas. Então, eu tô lá num processo da Caixa com muito receio, pisando em ovos. Aí o cliente aprovou 150 mil. Se aprovar 145, ele não tem os 5 mil para completar.
Entendeu? Por causa de R$ 5.000, conta- a pessoa vai E perder. não tem, gente. Às vezes eles não têm a documentação. Porque a gente está falando de um CLT que está guardando dinheiro, está contando FGTS. Tem que ser tudo muito na risca. E aí, como a gente sofre com essa questão de reserva orçamentárias por sedes, por regiões, e a nossa região hoje de São Paulo, a nossa região é a que mais fomenta o crédito da Caixa, é onde sempre se esvazia mais. Uhum. O caixinha ali da Caixa. Então, assim, é uma reclamação geral, não é só um correspondente ou outro. Diversas situações, eu tô com várias, assim, triste de chorar mesmo, sabe? Do cliente falar, ó, se foi isso, então eu vou ter que desistir agora. Caraca. E só que, assim, eu entendo o lado do cliente, mas eu também preciso ver meu lado como empresária, como assessoria. Sim. Eu tenho uma pessoa que tá ali trabalhando com ele 3 meses já. Você precisa que saia, né? Porque já Eu gastou preciso que saia. muito naquilo, né? E você ainda entendeu? tem seus outros funcionários Tenho que meus precisa pagar, tem O a sua sede, então. entendeu? São muitas coisas que estão nessa conta, né? É muitas coisas. Então, por isso que a gente, quando pega uma operação, eu vou brigar até o fim. Nós somos uma assessoria de crédito, não somos uma assessoria de construtora que tem o que entrar, o que sair, tá tudo certo. Não. Entrou e vai ficar. Eu vou fazer de Sim, tudo. você valoriza, né? Valorizo cada cliente. Eu não pego construtora que tem 500 apartamentos. Que se sair 10, tá tudo certo. Não. Eu recebo 10 e esses 10 vão ficar. A gente Uhum. vai fazer acontecer. Sim. Tá bom? Eu acho que isso é bom porque você humaniza, você deixa de tratar as pessoas como números Exato. e você vê quem realmente tá ali. Quem Exato. realmente quer comprar um imóvel, quem realmente quer começar um novo empreendimento, às vezes, né? Sim. Então, assim, é fundamental porque você não ajuda só o corretor, você ajuda muito o corretor, Muito. mas você também ajuda muito as pessoas que têm sonhos, que quer conseguir o primeiro imóvel, por O exemplo. cliente da ponta, eu falo, eu tenho tantas indicações diariamente, porque o próprio cliente me indica, Sim, ó, minha tia também quer comprar. A minha irmã viu e gostou e também quer comprar. Então, eu recebo muitas indicações. Então, a parte humanizada que você falou, para mim, ela é fundamental, porque foi assim que eu comecei lá atrás. Foi tratando direto, entendendo cada caso. É óbvio que hoje eu cresci, eu não consigo dar toda a atenção para um caso. Eu tenho muitos processos rodando. Só que uma coisa ainda que eu consigo fazer é ter o primeiro contato com o cliente, entender a história dele, certo? Ah, veio do divórcio, entendo. Ah, tem um filho. Então, eu já me conectei com a legal. história. Você tem a história da Tenho a pessoa. história. Então, quando eu mando para as meninas, vou colocar lá no quadro, meninas, essa daqui é a Ana. Ela tem filho, ela tem um filho especial, então vamos fazer de tudo. Eu já tô conectada. Então, daqui a pouco eu vou mandar mensagem no escrito. Gente, o caso da Ana, pelo amor de Deus, gente, o filho dela. Então, eu vou trazendo a parte sentimental, porque se todo mundo virar IA, todo mundo virar robô, não existe mais o interesse genuíno de Sim. ajudar o próximo e ver o sonho realizando. Isso é Muito verdade. legal. Cada um tem um nome, uma história, né? E a gente tem que pensar nessas pessoas dessa forma. Muito legal mesmo. Ana, uma pergunta, né? O Banco Central... Michele. Eu falei o quê? É porque Ana foi o nome que você eu falou. coloquei o nome da Ana da não, cliente. eu sou dislexo completamente, então... Eu também. Michele, uma pergunta, né? O Bacen, né, que é o Banco Central do Brasil, disse que vai começar a diminuir as taxas agora em março. Como você vê isso? De forma positiva, negativa? Você acha que vai acelerar o mercado, aquecer? Como você pensa sobre isso? Então, as últimas reuniões do cupom que têm ocorrido sempre são muito positivas. Então, ou eles estabilizaram a taxa da Selic em 15%, a expectativa agora é que vai reduzindo. Só que eu vou ser bem sincera com você. Muita gente fala que tá difícil. Desde quando eu tô no mercado, não me faltou oportunidade de negócios, porque eu tenho um ecossistema para oferecer. Então, quando um banco fecha a porta, eu tenho outro banco. Hoje eu trabalho com banco digital, hoje eu tenho carta contemplada, hoje eu tenho crédito estruturado por securitizadora. Então, eu busco meios de continuar atendendo os clientes. Agora, por mercado imobiliário de modo geral, isso é muito positivo, aquece, só que as pessoas esquecem também que quanto mais a procura, a demanda vai acabar subindo, o preço dos imóveis também sobe, né? É um pelo outro. Mas o mercado imobiliário, ele não vai parar. As construtoras estão a todo vapor buscando crédito. Construtor, que eu atendo construtor pequeno também, né? Aquele que está construindo uma unidade, vende. Ele está com 5, 6 casas construindo. Então, eu vejo
excelente expectativa para os próximos meses. 2026 é nossa, é o ano do corretor vender e é o ano do correspondente também, Sim. fazer bastante crédito. Amém. Eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Existe uma ilusão no mercado que o Selic cair, só que os imóveis eles aumentam proporcionalmente, porque o mercado é isso, ele se movimenta. Então a demanda aumenta, as pessoas aumentam o preço. E eu sempre falo, o momento ideal para comprar um imóvel é agora. Sempre é o agora. Entendeu? Porque ele Sempre. vai valorizar já pela inflação. Aí se Exato. você estiver numa localização que você esperar 6, 8 meses, às vezes já aumentou, já vendeu, você não tem mais aquela oportunidade. Sim. E dá para fazer migração de financiamento, né? Sim, você pode fazer a portabilidade. Boa sugestão também. Então eu falo, contrata nas condições que foi. Ah, Michele, mas contrata hoje, amanhã esse imóvel já valorizou. Uhum. Você vai ter pago algumas parcelas, você amortiza, a gente portabiliza. Dá um jeito. Dá um jeito. É o famoso dá um jeito, né? Existe jeito para tudo. Então, se o cliente quer comprar, a gente vai encontrar meios para ele. Uhum. É só aquele que realmente está aí muito indeciso, né? Então, fica tomando tempo, às vezes, do corretor, o tempo do correspondente e não toma decisão. Mas se ele tem a capacidade financeira no momento, compra agora. Porque Entendi. amanhã vai ficar mais caro. Daqui pra frente, a gente acabou de falar do que tá acontecendo, sobre taxas e tal. Daqui pra frente, o que você acha que o corretor, esse profissional, precisa para poder se destacar no mercado, para poder ser um profissional à frente ou mesmo contemporâneo ao seu tempo, que consiga competir com as outras pessoas ao redor? Sim, legal. Olha, eu acho que assim, ninguém faz nada grande sozinho e a gente não sobrevive no mercado sozinho. O Guide está aqui para falar. Você se mantém com parcerias. Você precisa de alicerces, de parceiros. Eu consegui crescer fazendo parcerias, tanto com correspondentes, quanto com bancos e quanto com os parceiros corretores. Então, eu acho que não tem mais esse negócio de vender sozinho. Eu faço muitas pontes. Às vezes eu tô com um cliente que está na Baixada. Michele, eu queria ver um imóvel. Você faz? Não, mas eu tô mandando um corretor aí. O corretor não está atendendo. Eu falo, passa para outro, faz a ponte. O negócio tem que girar. Então, deixar esse negócio de vou fazer sozinho, vou ganhar comissão sozinha. Não, reparte com um amigo e todo mundo vende, Uhum. né? Às vezes a pessoa acaba perdendo por querer fazer tudo sozinho, né? Exatamente. O barato sai caro. E aí eu entro também na tese do corretor, muitas vezes fala assim, não, deixa que eu mando ele para o banco, deixa que eu já estou acostumada a fazer esse serviço, eu mesmo vou no cartório. Quando eu entrei na correspondência, que eu fui prospectar imobiliárias para levar os meus serviços, eu bati com muitas portas na cara de imobiliárias e corretor falando, não, a gente que faz tudo isso aqui sozinho. Poxa, todo mundo pode ganhar, pode oferecer um serviço de O qualidade. mercado é grande. O mercado é muito grande e você consegue atender mais quando você está junto, né? Sim. O serviço que você está fazendo, que era do outro coleguinha, você podia estar fazendo você ganhando mais, entendeu? Mas, então, as pessoas têm que tirar esse paradigma de fazer sozinho, principalmente algumas imobiliárias bem antigas, né? Não, é só a gente que faz, só os nossos corretores. Não deixa os corretores fazer parcerias lá fora com os autônomos e, às vezes, não ganha o que poderia estar todo mundo ganhando, Uhum. né? Então, eu acho que para sobreviver são as parcerias e a informação. Como eu falei no início, às vezes o corretor deixou de vender por falta de informação. Voltando, quando eu iniciei lá atrás como correspondente, eu falava assim para a imobiliária, eu faço todos os bancos. Não, a gente já tem aqui caixa. Mas ele só faz caixa? Sim, só faz caixa. Tudo bem, continua com ele, eu faço outros. Não gosto de mexer com Bradesco, não gosto... Mas não é você que vai mexer. É o cliente. Não, eu já fiz Itaú, Itaú dá muito trabalho. Você entendeu? As pessoas parou ali no muro e não abriu para novos horizontes. Ela se limitou ao que ela conhece, Ao né? que ela conhece. A gente precisa se audaciar para o desconhecido. Então, como eu falo também das cartas contempladas, que salvou muitas operações e cliente chorou quando entrou no apartamento e falou, eu tô há 6 meses tentando crédito com uma correspondência, você veio e me trouxe uma solução que eu nem imaginava seria possível. Então, quebrar essa barreira do... Existe todo um risco lá fora, tá? Eu estou no mercado há mais de 12 anos, eu já vi de tudo acontecendo, mas fazendo com uma assessoria segura. Claro que se optar pela minha assessoria, Aí ela é mais seguro. é mais seguro ainda. Mas se tem alguém da sua confiança, faça com essa pessoa de confiança, acompanhe o processo do início ao fim, porque não tem como dar errado. Sim, Então, abrir para novas oportunidades de crédito. legal. O Brasil é um mercado monopolizado na questão de bancos e crédito, né? Diferente dos Estados Unidos e outros países que não existe essa concorrência, né? Não existe esse monopólio, por isso que a taxa é tão baixa lá fora.
Então, daqui para frente, os digitais estão querendo ganhar espaço. Eu tenho muito processo no Inter acontecendo, muita gente não... Sério? Muitos, faturamos terreno, imóveis de 3,5 milhões, estamos faturando galpão de 5 milhões, Caraca. imóveis de 300 mil, que salvou operação que no Minha Casa Minha Vida não viabilizava. Então, assim, tem que quebrar o paradigma do medo, do que você conhece, do que foi colocado pra gente lá atrás. Agora é um novo século, novas tendências vão chegar. Cada vez mais, Cada né? vez mais. Cada vez Então, o mais. A corretor- tendência é sempre a evolução. Para continuar no Como um todo. mercado e vendendo mais e atendendo melhor, parcerias E e informação. 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 Muito bom. Michele, queria saber um pouco quem é a Michele. Michele é mãe? Conta um pouco aí sobre você. E também eu queria que você definisse sua profissão em uma palavra. Tá. Michele é mãe, né? Eu sou uma empresária, estou no mercado de crédito há mais de 12 anos, ajudando famílias brasileiras. Eu costumo dizer que o dinheiro ele é consequência. Então, a Michele, ela é primeiro humana. Eu entendo a parte humana da pessoa que possa ajudar aquela família e o dinheiro é consequência, não tem me faltado, graças a Deus. Com isso, eu cresci muito os meus negócios. Então, a Michele, hoje, ela tem mais tempo para os filhos. Hoje, eu passeio muito mais com os meus filhos. Eu viajo muito mais com os meus filhos por conta do meu trabalho. Não visando somente o que pode me dar, mas visando o que eu posso entregar para as pessoas. Então, eu tenho muito essa parte humano de trabalhar, né? Trabalhar de forma humanizada com as pessoas. Então, por isso que muita gente ainda procura a minha assessoria. Não quer fazer com o robozinho ali, não quer fazer com a IA, que é alguém que possa encostar e chorar. Sim. Olha, não deu certo, vamos Sim. chorar junto, sabe? A Michele tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Tenho uma mãe também maravilhosa que mora em outro local. Atualmente, eu estou focada no meu crescimento profissional, na educação dos meus filhos e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Maravilha. E como você define o que você faz em uma palavra? Eu coloco aí dedicação e amor. Dedicação. e amor. Dedicação. Legal. Muito legal. Muito bom. Enfim, se alguém quiser te conhecer, quiser entrar em contato com você, ter uma assessoria sua, como que essa pessoa pode fazer? Legal. Pode falar aqui com essa câmera. Legal. Para quem quer ter o contato com ela assessoria, ser atendido diretamente por mim, pode me chamar no Instagram, Elocrédito, ou no telefone 011 98630 2898. Maravilha. Perfeito, Michele. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Que a gente faça alguma coisa no futuro junto também. Com certeza faremos. Muito obrigado. Obrigada. Espero que essa conversa nossa abra os olhos de muitas pessoas, que eu acho que vai Verdade. abrir. Eu acho que Verdade. vai ser bastante útil daqui pra frente. Muito obrigado, viu? Obrigada Obrigado, pela viu? oportunidade, meninos.